Eu trouxe flores e passagens para Paris ao escritório para surpreender meu marido no Dia dos Namorados, mas toda a empresa estava celebrando o noivado dele com a CEO mulher. Meu marido a beijou, depois ergueu um anel de diamante enquanto a multidão aplaudia. Eu me virei e fui embora. Imediatamente cancelei a viagem, congelei todas as contas conjuntas e retirei minha participação de 83% na empresa, no valor de R$8 bilhões. 30 minutos depois, meu celular mostrava 152 chamadas perdidas. Então a campainha tocou. Eu não abri a porta imediatamente. Fiquei parada no corredor da nossa casa em Alphaville, São Paulo, ainda com o casaco, a bolsa pendurada no ombro e as flores mortas de Dia dos Namorados sobre a ilha da cozinha atrás de mim. As rosas tinham sido embrulhadas em papel creme grosso com uma fita de cetim vermelho. O tipo de arranjo romântico exagerado que Diego sempre dizia amar porque o fazia se sentir antiquado. Eu as havia comprado naquela manhã em uma pequena floricultura, perto da estação de trem, junto com um cartão que escrevi à mão porque, depois de 14 anos de casamento, eu ainda acreditava que o amor merecia esforço. As passagens para Paris estavam guardadas dentro daquele cartão. Primeira classe, partida na sexta-feira à noite. 4 noites em um pequeno hotel perto de Saint-Germain, o mesmo bairro onde Diego e eu passamos nossa lua de mel, antes de seus ternos se tornarem sob medida, antes de seu nome aparecer em revistas de negócios, antes de as pessoas se endireitarem um pouco quando ele entrava em uma sala. Naquela manhã, eu tinha imaginado o rosto dele quando as visse. Ao meio-dia, eu tinha visto o rosto dele enquanto beijava outra mulher. A campainha tocou novamente, mais longa desta vez. Então veio a voz de Diego, abafada pela pesada porta da frente. Clara, por favor, abre a porta. Eu olhei para baixo, para o meu celular. Outra chamada dele chegou, iluminando a tela com a foto que eu nunca tinha trocado. Diego com um suéter azul marinho, sorrindo para mim do deck da nossa primeira casa, antes dos fios grisalhos nas têmporas, antes do relógio caro, antes que a ambição endurecesse em arrogância. Eu deixei tocar. Clara, eu sei que você está aí, disse ele, a voz falhando. Por favor, só fala comigo. Fala. Era estranho como aquela palavra soava pequena depois do que eu acabara de testemunhar. Às 11h42 daquela manhã, eu tinha entrado no lobby da Vitalis Med Tecnologias com um buquê em uma mão e um envelope preto fino na outra. O prédio era todo de vidro e luz do sol, pisos de concreto polido, paredes verdes vivas e uma mesa de recepção que parecia mais um hotel boutique do que a sede de uma empresa. Eu não tinha visitado com frequência nos últimos anos, em parte porque preferia minha privacidade e em parte porque Diego tinha lentamente treinado todo mundo a pensar na empresa como o mundo dele, não nosso. Ainda assim, eu esperava que alguém me reconhecesse. Talvez não a nova recepcionista, uma jovem com um delineador perfeito e um fone de ouvido, mas certamente alguém de operações, alguém de finanças, alguém que estava lá tempo suficiente para lembrar quando a empresa era apenas 12 pessoas em um escritório alugado acima de uma clínica odontológica em Campinas. Em vez disso, a recepcionista mal olhou para cima. A senhora veio para a celebração? Perguntou ela, animada. Eu sorri, pensando que Diego tinha organizado algum evento de Dia dos Namorados para a equipe. Ele era bom nisso, os gestos visíveis, o champanhe, os discursos, a generosidade encenada. Acho que sim, eu disse. Ela apontou para o átrio. Eles estão só começando. Eu ouvi os aplausos antes de ver a multidão. Devia haver 200 funcionários reunidos sob a claraboia, agrupados em torno de uma pequena plataforma decorada com rosas brancas e balões dourados. Alguém tinha trazido um violinista. Alguém gravava com o celular. O logo da empresa brilhava atrás do palco e embaixo dele estava Beatriz Lima, a nova CEO que Diego tinha contratado 18 meses antes. Eu a tinha encontrado uma vez em um jantar de caridade. Ela era brilhante, polida e quase uma década mais jovem que eu, com um corte Chanel loiro afiado e o tipo de confiança calma que fazia as pessoas confundirem beleza com competência, embora ela tivesse as duas. Diego estava ao lado dela. Ele sorria daquele jeito público dele, largo e ensaiado, uma mão descansando no botão do paletó, como se tivesse nascido sob os holofotes. Então ele se ajoelhou. A sala explodiu. Por um segundo,
Minha mente se recusou a traduzir o que meus olhos viam. Eu pensei que talvez fosse uma peça, uma piada da empresa, algum absurdo para levantar o moral. Mas então Beatriz cobriu a boca com as duas mãos, lágrimas enchendo os olhos, e Diego abriu uma caixa de veludo. O diamante captou a luz, o mesmo corte que eu uma vez tinha dito a ele que amava. As pessoas aplaudiram quando Beatriz assentiu. Diego deslizou o anel no dedo dela. Então ele se levantou, segurou o rosto dela e a beijou. Não um beijo nervoso, não um erro, não algo confuso ou acidental. Um homem não beija outra mulher assim, a menos que já tenha praticado trair a esposa 1000 vezes na cabeça. Eu senti o buquê escorregar mais baixo na minha mão. Uma mulher perto de mim sussurrou. Dá para acreditar? Eles são perfeitos juntos. Perfeitos. Essa foi a palavra que finalmente fez Diego virar. Os olhos dele encontraram os meus do outro lado do átrio e por meio segundo, todo o barulho da sala pareceu se dobrar sobre si mesmo. O sorriso dele desapareceu. O rosto dele empalideceu. Ele sabia que eu tinha visto tudo, e ainda assim ele não veio até mim. Ele não disse meu nome. Ele não desceu daquela plataforma. Beatriz seguiu o olhar dele e olhou para mim com confusão educada, o tipo que uma anfitriã dá a um convidado que ela não consegue identificar. Desculpe, ela articulou quase gentilmente. Nós nos conhecemos? Foi então que eu entendi. Diego não tinha apenas traído. Ele tinha me apagado. Eu me virei antes que minha dignidade sangrasse na frente de estranhos. Ninguém me parou enquanto eu atravessava o lobby de volta. A recepcionista sorriu novamente, ainda sem noção, ainda alegre, e disse: "Tenha um ótimo dia dos namorados." Eu cheguei à garagem antes que minhas mãos começassem a tremer. Sentei no carro com as flores no banco do passageiro e o envelope de Paris no colo, e escutei o eco fraco dos aplausos ainda preso nos meus ouvidos. Eu poderia ter gritado, eu poderia ter voltado tempestuosamente, eu poderia ter jogado aquelas rosas no rosto dele na frente de toda a empresa e dado a todos o espetáculo que eles já estavam meio que curtindo. Mas a raiva, quando fica limpa o suficiente, fica quieta. Eu abri meu celular. Primeiro cancelei Paris. Depois liguei para o banco e congelei todas as contas conjuntas que exigiam revisão mútua conforme nosso acordo de bens conjugais. Depois liguei para nosso advogado, Marcus Keller, que tinha sido advogado do meu pai antes de se tornar meu. "Clara", disse ele, alarmado pelo meu tom. "O que aconteceu?" "Meu marido acabou de ficar noivo", eu disse, da CEO dele. Houve um silêncio tão completo que eu conseguia ouvir ele respirando. Então Marcos disse: "Estou a caminho do escritório." "Não", eu disse. "Comece pela holding." Outro silêncio. "Tem certeza?" Eu olhei através do para-brisa para as portas do elevador, meio esperando Diego irromper por elas, sem fôlego e arrependido. Ele nunca veio. "Sim", eu disse. "Retire a posição completa. Isso vai acionar um evento de capital. Eu sei que vai congelar a linha de crédito deles. Eu sei que pode derrubar a aquisição pendente." Marcos parou de falar. Eu pressionei o polegar contra o envelope de Paris até a borda cortar minha pele. "Faça." Quando cheguei em casa, a primeira ligação tinha chegado. Depois a segunda, depois 15, depois 50. Quando alcancei a casa, Diego tinha ligado 152 vezes. Agora ele estava parado na nossa varanda, tocando a campainha como um homem tentando acordar os mortos. "Clara", disse ele novamente. "Por favor, eu posso explicar." Eu caminhei lentamente até a porta e olhei pela janela lateral. Ele ainda estava com o mesmo terno. A gravata agora estava torta, o cabelo despenteado, o rosto brilhando de suor apesar do frio de junho. Atrás dele, na garagem, o carro preto da empresa estava parado em ângulo, como se ele o tivesse abandonado antes de parar completamente. Pela primeira vez o dia todo, Diego parecia um homem que entendia que as consequências podiam se mover mais rápido que as desculpas. Eu abri a porta só até a metade. Os olhos dele desceram para o meu rosto, depois para o meu casaco, depois passaram por mim em direção à cozinha onde as flores estavam como evidência. "Clara", sussurrou ele, "não era o que parecia." Eu o encarei e por um momento terrível e quase engraçado, percebi que mesmo agora ele achava que a traição era o problema. Ele não tinha ideia de que o império já estava queimando atrás dele. "Então me diga", eu disse calmamente, "o que exatamente parecia?" Ele abriu a boca. Nada saiu. Atrás dele, o celular dele começou a tocar novamente. Não o meu, o dele.
Ele olhou para a tela e o nome que apareceu fez o rosto dele desmoronar. Eu soube antes que ele dissesse. O conselho tinha descoberto. Diego olhou para o celular e a cor sumiu do rosto dele tão rápido que era quase satisfatório assistir. Não satisfatório do jeito alto e cruel que as pessoas imaginam que a vingança deve ser, mas de um jeito mais quieto, do jeito que uma porta trancada parece satisfatória depois de anos de alguém entrando sem bater. Ele silenciou a chamada sem atender. Clara, disse ele, dando um passo mais perto. Precisamos conversar lá dentro. Não, eu disse. Os olhos dele se voltaram para a rua. As casas dos vizinhos ficavam atrás de ipês nus, sem folhas nem flores, suas luzes de varanda brilhando contra a noite cinzenta de Dia dos Namorados. Alphaville era uma cidade onde as pessoas fingiam não notar as coisas enquanto notavam tudo. E Diego sabia disso melhor que ninguém. Ele tinha passado anos cultivando a imagem de um marido generoso, um fundador visionário, um homem que lembrava aniversários e enviava cestas de Natal para pessoas que mal conhecia. Ser visto mendigando na minha varanda não combinava com a marca. Por favor, disse ele, baixando a voz. Eu cometi um erro. Um erro é esquecer um aniversário, eu disse. Um erro é perder um voo. Você pediu outra mulher em casamento na frente de 200 funcionários. O maxilar dele se apertou. Saiu do controle. Eu quase ri. Essa era a dádiva de Diego e talvez também sua maldição. Ele conseguia fazer qualquer desastre soar como clima. Uma coisa que aconteceu. Uma coisa que chegou inesperadamente. Uma tempestade, não uma escolha. Quando saiu do controle? Perguntei. Antes ou depois do anel? Ele engoliu em seco. Atrás dele, o celular começou a vibrar novamente. Desta vez, ele olhou para ele e virou a tela. Mas eu vi o suficiente. Marcus Keller, meu advogado. Diego viu que eu tinha visto. O que você fez? Sussurrou ele. Eu me apoiei no batente da porta. E pela primeira vez desde que entrei naquele átrio de vidro, minha mão parou de tremer. Protegi o que me pertence. A expressão dele mudou. Então o pânico se aguçou em cálculo, e eu reconheci o olhar porque eu tinha visto em mesas de conferência por anos. Sempre que um acordo começava a ir em uma direção que ele não conseguia mais controlar. Clara, você não pode simplesmente retirar capital assim, disse ele. Existem procedimentos, existem obrigações, existem cláusulas. E você assinou elas. Corrigi. Ele me encarou como se eu tivesse falado em uma língua que ele entendia antes, mas tinha esquecido por arrogância. 14 anos antes, quando a Vitalis Med não era nada além de uma plataforma de software meio desenvolvida, uma mesa dobrável e um nome que eu tinha escrito em um bloco jurídico às 2 da manhã, Diego não falava de obrigações. Naquela época, ele falava de sonhos. Ele falava de construir algo que tornasse os sistemas hospitalares mais seguros, que ajudasse médicos a rastrear dados críticos de pacientes mais rápido, que impedisse pequenas clínicas de se afogarem em software desatualizado. Ele tinha carisma e eu tinha a arquitetura. Ele conseguia vender uma sala e eu conseguia construir a coisa que ele vendia. Nós éramos uma boa equipe uma vez. Essa era a parte que as pessoas nunca entendiam sobre traição. Ela nem sempre começava com um vilão e uma vítima. Às vezes começava com 2 pessoas exaustas comendo comida delivery no chão de um escritório alugado, rindo porque o Wi-Fi tinha caído novamente. Às vezes a pessoa que te destruía começava como a pessoa que acreditava em você quando ninguém mais acreditava. Meu pai tinha sido o primeiro investidor, não porque confiava em Diego, mas porque confiava em mim. Depois que ele morreu, suas ações foram para uma holding familiar. E ao longo dos anos, através de rodadas adicionais de financiamento, recompras e acordos cuidadosamente estruturados, aquela holding chegou a controlar 83% da Vitalis Med. Diego sabia disso, claro. Ele tinha sabido quando me pediu para ficar fora do papel público porque, como ele dizia, os investidores se sentiam mais confortáveis quando havia uma única voz operacional. Ele tinha sabido quando me convenceu de que minha privacidade era uma vantagem, que eu podia guiar a estratégia do nível do conselho enquanto ele lidava com entrevistas, conferências e brindes de champanhe. Ele tinha sabido toda vez que uma revista o chamava de fundador, e eu não corrigia ninguém, porque dizia a mim mesma que casamento não era uma competição. Mas saber um fato e respeitá-lo eram 2 coisas muito diferentes. Você está com raiva, disse ele, forçando suavidade na voz. Eu entendo isso.
Você tem todo o direito de estar com raiva. Não, eu disse. Eu tinha todo o direito de saber que meu marido vivia como um homem solteiro no trabalho. O rosto dele estremeceu. Ótimo. Beatriz não sabia, disse ele rapidamente. Isso me surpreendeu, embora eu não tenha deixado ele ver. Não sabia o quê. Ele olhou para a garagem, depois de volta para mim. Sobre nós? Não realmente. Não realmente, repeti. Eu disse a ela que estávamos separados. O frio passou por mim, limpo e exato. Eu pensei no sorriso educado e confuso de Beatriz, na forma como ela tinha articulado. Nós nos conhecemos, não cruel, não presunçoso, apenas genuinamente inconsciente de que a mulher segurando rosas de Dia dos Namorados era a esposa do homem com quem ela tinha concordado em se casar. Você disse a ela que estávamos separados, eu disse enquanto dormia na minha cama toda noite. Diego fechou os olhos. Clara, enquanto você recebia sua mãe para a ceia de Natal, eu sei. Enquanto renovávamos o seguro da casa no lago juntos no mês passado, eu sei. Enquanto você me beijava, tchau esta manhã. Os olhos dele se abriram então, e por um momento eu vi o homem dos velhos tempos, o que odiava me decepcionar. Mas ele desapareceu quase instantaneamente sob o medo. O conselho está exagerando, disse ele. Isso pode ser gerenciado. Aí estava, não reparado. Gerenciado. Eu dei um passo para trás da porta e peguei o envelope preto da mesa do console. Eu o tinha trazido do carro sem pensar, e agora o segurava entre 2 dedos. Essas eram para Paris, eu disse. Os olhos dele desceram para o envelope. Algo como tristeza cruzou o rosto dele, mas chegou tarde demais para importar. Eu queria te surpreender, eu disse. Achei que precisávamos de alguns dias fora. Achei que você tinha ficado distante por causa da aquisição, por causa do estresse, por causa de tudo que você sempre disse que era temporário. Era complicado, disse ele. Não, integração de software é complicada. Casamento é difícil. Mentir é simples. Ele me olhou então, ferido pela simplicidade daquilo. Outro carro virou na nossa rua. Diego instintivamente deu um passo mais perto da porta, tentando se esconder dos faróis. Eu não me movi. Os faróis passaram. O celular dele vibrou novamente, depois o meu. Eu olhei para baixo e vi uma mensagem de Marcos. Reunião emergencial do conselho agendada para as 19h30. Eles estão solicitando sua presença por vídeo. Não fale com Diego sobre assuntos corporativos. Eu virei o celular para Diego apenas tempo suficiente para ele ver a primeira linha. A boca dele se abriu. Clara, não faça isso esta noite. Eu não fiz isso esta noite, eu disse. Você fez. Ele passou a mão pelo cabelo e de repente parecia mais velho que 46 anos. Não distinto, apenas cansado e encurralado. Se eu for removido, a empresa desestabiliza, disse ele. Pessoas perdem empregos, pessoas boas, pessoas com hipotecas, famílias. Essa é a primeira coisa honesta que você disse, respondi. E deveria ter importado para você antes de transformar o local de trabalho delas na festa de noivado. Ele não tinha resposta. Por anos, Diego tinha contado com movimento. Se uma conversa ficava desconfortável, ele andava para outro cômodo. Se uma pergunta ficava precisa demais, ele atendia uma ligação. Se eu perguntava sobre solidão, ele culpava prazos. Mas agora ele estava parado em uma varanda sem para onde ir, e a vida que ele tinha cuidadosamente dividido em cômodos separados finalmente tinha se tornado uma casa só. Beatriz sabe agora? Perguntei. O silêncio dele respondeu. Eu assenti. Então vai explicar para ela. Clara, por favor. Eu comecei a fechar a porta. Ele estendeu a mão sem me tocar, mas perto o suficiente para eu ver o tremor na mão dele. Você vai se divorciar de mim? Eu pausei. A palavra deveria ter soado dramática. Em vez disso, soou administrativa, como nomear um documento que já tinha sido redigido por anos de pequenas humilhações que eu tinha escolhido não contar. Sim, eu disse. O rosto dele desabou, mas só por um segundo. Então o medo tomou conta novamente. E a empresa? Eu olhei para ele através do espaço que se estreitava entre nós. A empresa, eu disse, nunca foi sua. Então fechei a porta, tranquei e fiquei ali enquanto ele batia uma vez, 2 vezes. Depois parou. 1 minuto depois, a porta do carro dele bateu. Pela janela, eu o vi sentar atrás do volante sem ligar o motor, ombros curvados, celular pressionado na orelha. Eu não sabia se ele estava ligando para Beatriz, para o conselho ou para outro advogado. Pela primeira vez em 14 anos, eu não precisava saber.
Às 19h30, eu sentei à mesa da minha cozinha com um suéter azul marinho, um copo de água ao lado e o rosto de Marcos brilhando na tela do laptop. Um por um, os membros do conselho entraram na chamada, cada um parecendo atordoado, cauteloso e profissionalmente assustado. Então Diego apareceu. Ele não estava mais na minha varanda. Estava no escritório dele sob a capa de revista emoldurada que o chamava de o homem que reinventou dados médicos. A câmera dele ligou. Ele olhou diretamente para mim e toda pessoa naquela reunião finalmente entendeu que a mulher que eles tinham tratado como uma nota de rodapé era a única razão de ainda terem uma empresa para salvar. A reunião do conselho começou sem a conversa fiada habitual. Ninguém perguntou sobre o fim de semana de ninguém. Ninguém comentou sobre o tempo. Até o advogado-geral da empresa, que tinha o hábito de abrir reuniões difíceis com uma piada desajeitada, simplesmente pigarreou e deu início à reunião. Diego sentou sozinho na sala de conferência executiva, o skyline de São Paulo brilhando atrás dele através das janelas do chão ao teto. A gravata dele tinha sumido, o botão de cima da camisa estava desabotoado. Para um homem que tinha passado anos dominando cada aparência pública, ele de repente parecia notavelmente comum. Marcos sentou ao meu lado à mesa da cozinha. Clara, disse ele baixinho antes que alguém falasse. Responda apenas o que te perguntarem. Eu assenti. O presidente do conselho ajustou os óculos. Recebemos notificação, começou ele cuidadosamente, de que a Duarte Family Holdings retirou seu compromisso de equity e suspendeu todo o suporte de capital discricionário com efeito imediato. Ninguém olhou para Diego. Todos olharam para mim. Srano Duarte, continuou o presidente. Pode confirmar que a notificação é autêntica? Sim. E que a Duarte Family Holdings continua sendo a proprietária beneficiária de 83% da Vitalis Med Tecnologias. Sim. O silêncio que se seguiu pareceu se estender para sempre. Vários diretores tinham conhecido a estrutura de propriedade no papel, mas documentos de propriedade e realidade eram coisas diferentes. Por anos, Diego tinha se tornado o rosto da empresa. Funcionários o citavam. Investidores o fotografavam. Repórteres o chamavam de fundador. Em algum momento, as pessoas começaram a acreditar que visibilidade significava propriedade. Diego tinha acreditado nisso mais que todos. Ele se inclinou para a câmera. Clara, por favor, não tome decisões permanentes baseadas nas emoções de hoje. Marcos colocou a mão levemente sobre meu bloco jurídico, me lembrando de não responder emocionalmente. Eu não fiz nenhuma decisão hoje, respondi calmamente. Eu executei direitos que existem há anos. Diego fechou os olhos por um segundo. O presidente se virou para ele. Diego, há algo que você precise divulgar antes de continuarmos. Uma longa pausa. Finalmente Diego falou. Minha situação pessoal se tornou complicada. Complicada? Repetiu um diretor secamente. Outra membro do conselho, Linda Foster, cruzou as mãos sobre a mesa. Você se representou dentro desta empresa como solteiro? Diego hesitou. Sim. Você estava de fato casado? Sim. Membros da liderança executiva sabiam do seu casamento? Não. A sala ficou dolorosamente quieta. Ninguém se importava que Diego tinha sido infiel. Eles se importavam que o CEO tinha ocultado fatos pessoais materiais enquanto conduzia um relacionamento altamente público com outra executiva dentro da empresa. Governança corporativa tinha acabado de se tornar um problema legal. O advogado-geral falou em seguida. Dadas essas divulgações, recomendo colocar o Sr. Duarte em licença administrativa imediata pendente de uma investigação independente. Diego olhou diretamente para a câmera. Vocês não podem estar falando sério. O presidente suspirou. Eu queria que não estivéssemos. Às 20h30 daquela noite, a notícia não tinha chegado à mídia, mas dentro da Vitalis Med, todo mundo sabia. Rumores corporativos viajavam mais rápido que qualquer release. Alguém notou Diego saindo do andar executivo carregando uma caixa de papelão. Alguém notou a porta do escritório de Beatriz permanecendo fechada. A segurança silenciosamente desativou o cartão de acesso executivo de Diego. A foto se espalhou pelos grupos privados de funcionários em minutos. Ninguém postou nada publicamente. Ainda não. Na manhã seguinte, eu acordei depois de mal dormir 3 horas. Pela primeira vez em anos, Diego não estava ao meu lado. O silêncio parecia desconhecido. Não solitário, apenas desconhecido.
Eu fiz café. Alimentei nosso Golden Retriever idoso, Murphy, e fiquei perto da janela da cozinha, observando crianças esperando o ônibus escolar. A vida lá fora continuava exatamente como sempre. Essa percepção me ancorou. Meu mundo tinha se despedaçado, o de todo mundo não. Às 9h15, Marcos chegou carregando 2 pastas grossas. Os bancos responderam. Eu o convidei para entrar. Eles suspenderam o financiamento da aquisição, disse ele. Eu esperava isso. Eles estão perguntando se a Duarte Family Holdings pretende permanecer investida após a reestruturação. Eu olhei para as pastas sem abri-las. O que você disse a eles? A verdade. Ele sorriu levemente. Eu disse que a proprietária ainda acredita na empresa. Isso me surpreendeu. Ele percebeu. Você nunca quis destruir a VitalisMed. Não. Você queria impedir um homem de fingir que era dono dela. Exatamente. As pessoas sempre imaginavam vingança como queimar tudo. Às vezes, vingança significava se recusar a deixar alguém continuar roubando crédito pelo que você construiu. Por volta do meio-dia, meu celular vibrou. Beatriz Lima. Eu encarei o nome dela por vários segundos antes de atender. Alô? A voz dela não soava nada como nas reuniões do conselho. Era mais quieta, quase frágil. Eu sei que provavelmente não tenho direito de te ligar. Não respondi honestamente. Provavelmente não. Ela aceitou isso. Eu não sabia. Eu acredito em você. Ela expirou bruscamente como se tivesse segurado a respiração a manhã toda. Ele me disse que estava separado há quase 2 anos. Oisai. Ele disse que a papelada do divórcio estava atrasada por causa de bens empresariais. Oisai. Ele me mostrou um contrato de aluguel de apartamento. Isso me fez pausar. Que apartamento? Silêncio. Então Beatriz respondeu. Ele alugou um apartamento no centro. Eu encarei a parede. Diego tinha alugado outro apartamento não para morar, mas para sustentar uma mentira. Toda reunião tardia, toda sessão de estratégia durante a noite, toda viagem de negócios que terminava tarde demais para dirigir para casa. Sempre tinha havido outro lugar. Não porque ele precisasse de outra vida, mas porque precisava de evidência de uma. Eu me sinto mal, sussurrou Beatriz. Você deveria. Eu nunca teria. Eu sei, a voz dela falhou. Eu sinto muito. Pela primeira vez desde o dia dos namorados, eu ouvi remorso genuíno de alguém conectado a esse desastre. Eu acredito que você sente muito, eu disse. Mas sentir muito não desfaz o que aconteceu. Não. Ela pausou. Você algum dia vai me perdoar? Eu olhei pela janela novamente. Eu não te conheço bem o suficiente para te perdoar. Ela não discutiu. Em vez disso, disse baixinho. Isso é justo. No final daquela tarde, Marcos ligou novamente. Encontramos algo. O tom dele imediatamente chamou minha atenção. Ok. Registros antigos de autorização. Eu dirigi até o escritório dele. Ele espalhou dezenas de documentos sobre a mesa de conferência. Aprovações de despesas, formulários de transferência de equity, autorizações de investimento. À primeira vista, pareciam comuns. Então Marcos apontou para várias assinaturas. São suas. Eu franzi a testa. Não, são cópias excelentes. Meu estômago se apertou. Eu nunca assinei esses. Oisai. Ele deslizou outro documento ao lado. Minha assinatura autêntica. A diferença ficava óbvia. Minúscula, quase invisível, mas óbvia. Diego não tinha simplesmente traído nosso casamento. Alguém tinha falsificado minha assinatura em documentos corporativos por anos. Marcos cruzou as mãos. Estamos mandando analistas forenses revisar toda a autorização executiva dos últimos 5 anos. Quantas? Centenas. Eu me recostei lentamente na cadeira. Toda a emoção que eu carregava desde o dia dos namorados mudou. Até aquele momento, eu acreditava que a história era sobre infidelidade. Agora estava se tornando algo muito maior. Conduta corporativa inadequada, fraude, possível exposição criminal. Marcos me olhou cuidadosamente. Clara, sim. Você precisa se preparar para o quê? Se a investigação confirmar o que suspeitamos. Ele pausou. Diego não vai só perder o casamento. Eu terminei a frase para ele. Ele vai perder tudo. Marcos não respondeu. Não precisava. As evidências espalhadas sobre a mesa de conferência já tinham. Enquanto eu encarava as assinaturas falsificadas com meu nome, percebi algo que me gelou muito mais que a festa de noivado. Diego não tinha cruzado uma linha. Ele tinha cruzado linhas por anos. O dia dos namorados não tinha criado o desastre. Tinha apenas exposto ele. As próximas 48 horas se moveram com a precisão fria de uma máquina. Marcos trouxe uma firma de contabilidade forense de São Paulo.
do tipo que não fazia perguntas desnecessárias e não usava linguagem dramática, a menos que um documento merecesse. Eles se instalaram dentro de uma sala de conferência trancada na Vitalis Med. Acesso por crachá restrito, persianas fechadas, laptops abertos ao lado de caixas de banqueiro com antigas autorizações, pacotes de conselho, aprovações de transferências e arquivos de compensação executiva. Eu não fui ao escritório. Isso foi deliberado. Se eu entrasse naquele prédio cedo demais, as pessoas transformariam a investigação em uma guerra pessoal entre esposa e marido. Eu não queria fofoca, sussurros nos corredores sobre vingança, nenhuma desculpa para Diego alegar que eu agia por coração partido em vez de evidências. Então fiquei em casa, respondi perguntas através de Marcos e deixei os profissionais fazerem o que Diego sempre subestimou. Eles seguiram o papel. No terceiro dia, eles encontraram o padrão. Não era uma assinatura falsificada ou mesmo um punhado. Era um sistema. Meu nome tinha sido usado para autorizar empréstimos executivos temporários, aprovar reembolsos de viagens inflacionados e acelerar contratos de fornecedores ligados a pessoas que Diego conhecia pessoalmente. Nada disso era imprudente o suficiente para gritar fraude à primeira vista. Era isso que o tornava perigoso. Era polido, em camadas e envolto em linguagem corporativa, limpa o suficiente para passar por mãos ocupadas. Mas mentiras envelheciam mal. Todo documento tinha um carimbo de data. Toda aprovação tinha metadados. Toda transferência deixava um rastro. Às 18h e na quinta-feira, Marcos me ligou. Clara, disse ele, temos o suficiente. Eu estava na lavanderia dobrando uma das camisas sociais brancas de Diego, porque o hábito, às vezes, é a última parte do amor a morrer. Olhei para a camisa nas minhas mãos, para o monograma na manga, e de repente me senti tola por tocá-la. Suficiente para o conselho? Perguntei. Suficiente para o conselho, suficiente para a ação civil e possivelmente suficiente para encaminhamento às autoridades federais. Eu fechei os olhos. Por um breve segundo, desejei que a verdade tivesse sido menor. Então lembrei Diego, beijando Beatriz sob a claraboia enquanto 200 pessoas aplaudiam uma mentira. Então envie, eu disse. A reunião emergencial do conselho foi agendada para a manhã seguinte. Desta vez, Diego não foi convidado como CEO. Foi convidado como o sujeito da investigação. Beatriz apareceu na chamada de vídeo do escritório dela, pálida mas composta. Ela tinha se afastado temporariamente de todas as decisões ligadas a Diego e o conselho tinha aceitado. Ela não se defendeu, não me culpou. Quando o presidente perguntou se ela sabia que Diego era casado, ela respondeu claramente, não. Ele me disse que estava separado há 2 anos, e ele alguma vez divulgou que a Sra. Duarte controlava a propriedade majoritária da empresa? Beatriz olhou para baixo por um momento. Não, ele me disse que a esposa dele não tinha envolvimento operacional e que a estrutura de propriedade era papelada antiga da família. A frase caiu pesadamente. Papelada antiga da família. Era isso que Diego tinha reduzido o investimento do meu pai, meus anos de trabalho e meu silêncio. Então os contadores forenses começaram. Eles não ergueram a voz. Não precisavam. Mostraram assinaturas, metadados, aprovações de transferências, contratos de aluguel e registros de despesas executivas. Mostraram o apartamento que Diego tinha alugado no centro e classificado como suíte de hospitalidade estratégica para clientes. Mostraram compras de joias rotuladas como presentes de relações com investidores. Mostraram viagens particulares reservadas por contas corporativas. Fins de semana que Beatriz tinha acreditado serem retiros de negócios porque Diego tinha cercado cada mentira com papelada suficiente para parecer legítima. Beatriz cobriu a boca uma vez, só uma. Diego sentou congelado. Quando finalmente falou, a voz dele soou fina. Isso está sendo tirado de contexto. A investigadora principal, uma mulher chamada Denise Léo, ajustou os óculos. Senhor Duarte, metadados não têm contexto. Eles têm carimbos de data. Ninguém sorriu. Mas eu quase sorri. Diego tentou novamente. Eu tinha autoridade para agir em nome da empresa. Você tinha autoridade operacional, disse Denise. Você não tinha autoridade para falsificar a assinatura da Sra. Duarte. Os olhos dele se moveram para mim então. E pela primeira vez havia raiva sob o medo. Você está gostando disso, disse ele. Eu senti todo o rosto na chamada se virar para mim. Eu poderia ter negado. Em vez disso,
Disse a verdade cuidadosamente. Não, Diego, eu não estou gostando disso. Eu estou sobrevivendo a isso. Isso o silenciou. Ao meio-dia, o conselho votou unanimemente pela demissão de Diego por justa causa, revogação de toda a compensação de equity não adquirida e encaminhamento das conclusões ao Conselho Externo para Recuperação Civil. O nome dele seria removido de todos os materiais ativos da empresa até o assunto ser resolvido. Beatriz permaneceria em licença administrativa pendente da conclusão de sua própria revisão ética, embora conclusões preliminares mostrassem que ela tinha sido enganada em vez de cúmplice. Não foi dramático, não houve gritos, ninguém jogou um copo. A vingança veio em assinaturas, votos e contas bloqueadas, e de alguma forma isso fez com que parecesse mais completo. Naquela tarde, Beatriz pediu para me encontrar pessoalmente. Eu quase recusei. Então pensei no olhar no rosto dela quando soube do apartamento e percebi que havia uma conversa restante que Diego não controlava. Nos encontramos em uma pequena cafeteria em Alphaville, longe do escritório e longe de qualquer um que pudesse nos reconhecer. Beatriz chegou primeiro. Ela não usava maquiagem ou usava muito pouca, e o anel de diamante tinha sumido da mão dela. Quando me sentei em frente a ela, ela se levantou. Eu sinto muito, disse ela. Você já disse isso. Eu sei, mas preciso dizer olhando para você. Eu estudei o rosto dela e não encontrei arrogância ali, nenhuma vitória, nenhum traço da mulher na plataforma aceitando aplausos. Apenas humilhação, do tipo limpo e brutal. Eu acreditei nele, disse ela. Isso não é uma desculpa. É só a verdade. Oisai. Ele me fez sentir escolhida. Essa frase doeu mais do que eu esperava porque eu entendia. Diego sempre soube como fazer uma mulher sentir que a sala tinha se rearranjado ao redor dela. Beatriz olhou para as mãos. Quando te vi no átrio, pensei que você era esposa de um investidor ou alguém de um conselho de caridade. Eu não sabia que estava olhando para a mulher cuja vida eu estava pisando. Por um tempo nenhuma de nós falou. Então eu disse, ele mentiu para nós duas, Beatriz, mas ele se casou comigo. O primeiro dever dele era comigo. Ela assentiu, lágrimas enchendo os olhos. Oisai, eu poderia ter odiado ela. Parte de mim queria. O ódio teria sido mais fácil que a verdade desconfortável de que a outra mulher nem sempre era um monstro. Às vezes ela era outra pessoa parada nos destroços, segurando um pedaço diferente da mesma mentira. Eu não vou te proteger das consequências, eu disse. Não estou pedindo isso, mas não vou te punir pelo que ele fez sozinho. Os olhos dela se levantaram para os meus. Isso não era perdão, ainda não, mas era justiça. 3 noites depois, Diego voltou a casa. Desta vez, ele não tocou a campainha várias vezes. Bateu uma vez, depois esperou. Pela janela, eu vi um homem que não se parecia em nada com o marido para quem eu tinha levado flores no dia dos namorados. O casaco dele estava amassado, o rosto não barbeado. A confiança tinha drenado dele, e sem ela ele parecia menor, quase desconhecido. Eu abri a porta, mas deixei a corrente no lugar. Ele olhou para a corrente, depois para mim. Eu mereço isso, disse ele. Sim, respondi. Ele engoliu em seco. E eu perdi a empresa. Não, eu disse. Você perdeu a ilusão de que ela era sua. Os olhos dele se encheram. Mas eu não amoleci. Não porque quisesse que ele sofresse, mas porque tinha passado anos demais amolecendo toda a verdade dura até ele conseguir contorná-la. Não estou aqui para pedir que pare a investigação, disse ele. Ótimo. Não estou aqui para pedir que me aceite de volta. Ótimo. Ele assentiu lentamente como se cada palavra custasse algo. Eu vim dizer que sinto muito. A velha Clara teria estendido a mão para a porta. A velha Clara teria confundido arrependimento com reparo. Mas a mulher parada ali agora tinha visto demais queimar para confundir fumaça com calor. Você sente muito porque me machucou? Perguntei. Ou porque sua vida desmoronou? Diego olhou para baixo. Por um longo tempo ele não disse nada. Então, bem baixinho, respondeu. Eu não sei mais. E essa foi a primeira coisa honesta que ele disse desde o dia dos namorados. Diego ficou na varanda por mais um momento, esperando que eu dissesse algo que tornasse o futuro menos assustador. Eu não disse. O silêncio entre nós não pertencia mais ao ressentimento. Pertencia à verdade. Finalmente ele assentiu. Eu entendo. Eu não tinha certeza se ele entendia. Mas pela primeira vez em muito tempo entender não era mais minha responsabilidade. Eu fechei a porta gentilmente, não com raiva, e observei pela lateral enquanto ele voltava para o carro.
Ele não olhou para trás. Os ombros caídos, as mãos enterradas nos bolsos do casaco, movendo-se como um homem que tinha passado anos escalando em direção a um cume, só para perceber que carregava o mapa errado. Murphy entrou no foyer e descansou a cabeça contra minha perna. Eu cocei atrás das orelhas dele e sussurrei. Acho que vamos ficar bem. Pela primeira vez desde o dia dos namorados, eu acreditei nisso. O divórcio levou meses. Divórcios reais geralmente levam. Houve divulgações financeiras, avaliações de propriedade, depoimentos e mais papelada do que qualquer um de nós achou possível. Por causa do acordo pré-nupcial e da estrutura de propriedade que existia muito antes do nosso casamento, o processo legal foi surpreendentemente direto. Emocionalmente, porém, nada disso parecia simples. Diego nunca contestou minha propriedade da Vitalismed. Ele não podia. Os documentos existiam há anos e a investigação tinha removido qualquer ilusão de que a empresa pertencia a mais alguém. As reivindicações civis relacionadas às assinaturas falsificadas continuaram através de conselhos separados. Esses assuntos foram resolvidos através de acordos negociados, restituição e restrições permanentes, a Diego servir como executivo de qualquer empresa regida pelos acordos envolvidos. Foi um resultado doloroso para ele, mas também a consequência de escolhas feitas repetidamente ao longo do tempo, não de uma única tarde terrível. Justiça, eu aprendi, raramente chega de uma vez. Ela chega em páginas cuidadosamente numeradas. Beatriz completou sua revisão ética. Os investigadores independentes não encontraram evidência de que ela tivesse participado dos documentos falsificados ou se beneficiado da má conduta financeira. Seu maior erro tinha sido acreditar no homem que amava. O conselho a reintegrou como CEO 6 semanas depois. Antes de aceitar, ela me ligou. Eu não vou aceitar o cargo, disse ela, se você acha que eu não devo. Eu apreciei a pergunta mais do que ela provavelmente percebeu. Você mereceu o cargo, respondi. Mas por causa de tudo, interrompi gentilmente. Não desperdice a chance de fazer isso honestamente. Ela ficou quieta. Eu não espero que nos tornemos amigas. Eu também não. Mas espero que um dia você acredite que eu nunca quis sua vida. Eu olhei pela janela para os primeiros sinais da primavera, empurrando através dos canteiros de flores, ainda adormecidos pelo inverno. Eu já acredito nisso. Quando terminamos a ligação, percebi que o perdão tinha chegado sem se anunciar. Não perdão completo, não do tipo que apaga cicatrizes, apenas o suficiente para parar de carregar a culpa de outra pessoa. O conselho perguntou se eu queria me tornar CEO. Por anos, isso tinha sido o próximo passo óbvio. Anos antes, eu poderia ter aceitado sem hesitação. Em vez disso, surpreendi todo mundo, inclusive a mim mesma. Não. O presidente piscou. Você construiu esta empresa. Sim. Você é dona dela. Sim. Então por quê? Eu sorri. Porque propriedade e propósito nem sempre são a mesma coisa. Aceitei o papel de presidente executiva em vez disso, focando em estratégia de longo prazo enquanto deixava as operações diárias para Beatriz. Era o arranjo que eu deveria ter escolhido anos antes, não porque faltasse capacidade para liderar publicamente, mas porque a liderança funciona melhor quando reflete quem você realmente é, em vez de quem os outros esperam que você se torne. Pela primeira vez em anos, a empresa parecia honesta. 3 meses depois do Dia dos Namorados, encontrei o envelope contendo as passagens para Paris guardado dentro de uma gaveta na minha mesa. Os voos tinham sido cancelados há muito tempo. A reserva do hotel tinha sumido. O pequeno cartão escrito à mão que eu tinha feito para Diego permanecia dobrado dentro. Eu o li uma vez. Depois sorri tristemente e o passei pelo triturador de papel, não por raiva, por aceitação. Naquela noite, abri meu laptop e reservei outra viagem. Mesma cidade, hotel diferente. Uma passagem só. Paris me recebeu com sol quente e cafés se espalhando pelas calçadas estreitas. Eu andei sem itinerário. Demorei em livrarias onde entendi apenas metade da língua. Sentei ao lado do Sena com uma xícara de café que esfriava porque eu ficava observando as pessoas em vez de beber. Na minha segunda noite, cruzei a Ponte Neuve, exatamente quando o céu ficou dourado. Anos antes, Diego e eu tínhamos ficado ali fazendo promessas sobre o futuro. Desta vez, fiz uma promessa só para mim. Nunca confunda ser necessária com ser valorizada. Elas não são a mesma coisa. Quase um ano depois,
A Vitalismed anunciou uma nova iniciativa de investimento apoiando empresas de tecnologia de saúde em estágio inicial fundadas por mulheres e empreendedores subrepresentados. A ideia estava em um dos meus cadernos há quase uma década. Agora finalmente a construímos. No evento de lançamento, Beatriz apresentou o programa. Ela agradeceu ao conselho, agradeceu nossos funcionários. Então, inesperadamente, me agradeceu. Algumas pessoas constroem empresas, disse ela. Outras constroem culturas onde a verdade eventualmente importa mais que as aparências. Estamos aqui porque Clara Duarte se recusou a sacrificar qualquer uma das duas. Os aplausos que se seguiram soaram muito diferentes dos aplausos que eu tinha ouvido no Dia dos Namorados. Aqueles aplaudiram ilusão. Este honrava a integridade. A diferença importava. Algumas semanas depois recebi uma carta escrita à mão. Não um e-mail, não uma mensagem, uma carta. Era de Diego. Ele escreveu que tinha aceitado uma posição gerencial em uma pequena empresa de software regional em Minas Gerais. Não era glamouroso. Nenhuma entrevista em revista, nenhum discurso principal, nenhum escritório de canto. Ele escreveu que toda manhã ele mesmo destrancava o escritório, fazia café para a equipe e saía toda noite sabendo exatamente o que seu cargo significava. Funcionário. Ele se desculpou novamente, não por perder a empresa, não por perder a reputação, por passar anos acreditando que o sucesso o autorizava a ignorar as promessas que tinha feito às pessoas que mais o amavam. No final da página, ele escreveu uma frase final. Espero que um dia eu me torne alguém digno do perdão que pedi. Eu dobrei a carta e a coloquei em uma caixa com fotos antigas. Não porque quisesse reviver o passado, mas porque fingir que nunca aconteceu não me ensinaria nada. Alguns capítulos merecem ficar fechados. Eles não merecem ser apagados. As pessoas às vezes perguntam se a vingança me trouxe paz. A resposta honesta é não. A vingança me deu justiça. A paz veio depois. A paz chegou no dia em que parei de medir meu futuro pela traição de outra pessoa. Diego perdeu o casamento porque escolheu engano, em vez de honestidade. Perdeu a carreira porque escolheu ambição em vez de integridade. Perdeu a empresa porque esqueceu que poder emprestado nunca é o mesmo que confiança conquistada. Quanto a mim, eu não ganhei porque ele perdeu. Eu ganhei porque finalmente lembrei que meu valor nunca dependeu de alguém mais reconhecê-lo. Às vezes a vingança mais forte não é destruir a pessoa que te machucou, é se recusar a deixar as escolhas dela destruírem a pessoa que você sempre foi destinada a se tornar. Se esta história ressoou com você, adoraria ouvir seus pensamentos. O que você teria feito se estivesse no lugar de Clara? Teria feito as mesmas escolhas ou tomado um caminho diferente? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. E se você gosta de histórias pensativas sobre traição, justiça, resiliência e segundas chances, considere se inscrever e se juntar a nós na próxima jornada.